A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o cantor, compositor e pianista mineiro Rafa Castro. Ele está lançando o seu quarto disco, Teletransportar. Um papo sobre as influências literárias e musicais e suas viagens pelo Brasil que ajudaram a compor os temas principais desse novo trabalho. Tudo online, em casa, na quarentena. É com prazer que nós vamos falar agora com o Rafa Castro. Bem-vindo, Rafa Castro, compositor, cantor, cantautor, como você queira definir, né? Porque a gente gosta de... Cantautor eu acho muito legal. O que você acha, Rafa, quando te chamam de cantautor? Eu gosto dessa terminologia. Tem gente que torce um pouco o nariz, não sei muito bem por quê. Porque parece que perde um pouco da figura do cantor, assim, mas eu acho muito bonito porque cantar as próprias canções eu acho um exercício muito interessante, assim, essa coisa de defender a canção. É porque às vezes fica numa palavra só, o cara quer ser cantor, compositor, produtor, arranjador, pianista. Você é tudo isso, mas eu só falei um pouquinho, né? Senão não cabe no currículo. E agora você está lançando em plena pandemia Teletransportar, um novo trabalho seu. É o quarto trabalho, o quinto trabalho, já no... Quarto trabalho. Quarto trabalho, exato. E aí eu queria que você falasse primeiro, que aqui é sempre no começo do programa a gente faz essa enquete, e no começo era assim, né? A partir de março, quando a gente começou a fazer os programas aqui na quarentena, eu perguntava qual que é o impacto para você da pandemia, né? O impacto dos primeiros momentos, como é que você... Agora já passou tanto tempo que a pergunta mudou um pouco. Nem me lembro mais. A pergunta mudou um pouco. A pergunta é assim: como é que você está lidando, né? Você está lidando com tudo isso que está acontecendo? Como é que você se organizou? Você tinha já previsto o lançamento, se não me engano, do próprio disco, né? Já estava engatilhado. Aí lança, não lança, fica esperando, o que vai acontecer e tal. E aí tanto do lado pessoal, né? Como é que você lidou com isso? Que é família, é uma preocupação, grupo de risco, né? Enfim, os mais velhos, tal. No meu caso aqui, grupo de risco é um problema sério também, né? Então, é tudo isso, né? Como é que você lidou pessoalmente e profissionalmente também? Então, profissionalmente, primeiro foi meio confuso para mim, porque eu tinha a ideia e já estava com tudo programado para gravar esse disco no início desse ano, como eu fiz. Gravei o disco em fevereiro, março, e eu tinha 8 shows de lançamento. Assim. O primeiro ia ser no Itaú Cultural, em abril. Eu ia ter um show com orquestra em Belo Horizonte, no SESI, que ia ser incrível. Tinha 8 shows em seguida para um grande lançamento desse disco. Tudo programadinho já para você fazer. Tudo programadinho e assim, 2 meses e meio, 8 shows grandes com bastante repercussão. E gravei o disco. Quando foi chegando início de abril, eu fui vendo que alguma coisa no ar estava acontecendo. E de repente todos esses shows, chegou a pandemia, todos esses shows foram cancelados. E eu fiquei numa encruzilhada, assim, falei, o que eu faço com um disco? Eu espero para lançar assim que isso tudo acabar, ou mantenho o lançamento do disco online, que seria junto com esse show do Itaú Cultural. Mas eu fiquei me perguntando, assim, e tentando ouvir a minha voz interior. E a música sempre teve um papel fundamental, assim, na minha vida, tanto de transformação, de reconexão com tantas coisas importantes e raras e caras para mim. E eu decidi manter, porque esse disco fala também sobre muitas coisas que estão postas dentro dessa pandemia, assim, sobre reflexões sobre o meio ambiente, sobre política.
E eu acho que a música respondeu para mim. E aí eu mantive e lancei virtualmente esse disco no meio de abril. E foi muito interessante, assim, foi uma experiência muito desafiadora, porque eu tive entraves dificultosos para distribuir, para entrevistas, matérias. Muitas coisas não estavam funcionando, porque as pessoas ainda estavam se readequando. Mas uma resposta muito interessante do público, assim, porque as pessoas, como estavam em casa, estavam super abertas a essas experiências virtuais. Eu tive respostas muito intensas, assim, as pessoas mergulharam profundamente na proposta do disco, assim, nessa história, no arco da história do disco, e foi muito feliz, assim, porque eu acho que o disco fez bem para muita gente, assim, dentro desse momento de pandemia. E para mim também, assim. Imagino, tá, só pelo tema, né? Pelo que eu li que você falou sobre o trabalho e tal, as suas viagens, que você vai contar daqui a pouco. Esse país é tão incrível, né? Você vê cada coisa, a sua descrição, viajando pelo interior, Amazonas, Ilha do Marajó, enfim, todos os lugares que você foi, e conversando com as pessoas, isso é uma coisa tão linda, né? Que você percebe a sonoridade de todas essas regiões do Brasil, a diversidade musical brasileira, e também as histórias incríveis, né, de pessoas humildes que você, né, que trabalham, né, do mesmo jeito sempre, e chega a ser comovente, né? Eu imagino que você tenha passado uma experiência incrível. Mas também o fato de todo mundo quer se teletransportar, né? Porque nesse momento, quem não quer, né? O cara está em confinamento. Né? A pergunta seria: quem não quer se teletransportar? Né? Claro. Exatamente. Aí fica lá aquela coisa de estar confinado, você se transforma, né? E se teletransporta intelectualmente, ouvindo uma música, né? Imaginando o lugar, o mar, imaginando coisas incríveis. E eu acho que isso foi perfeito, assim, para o momento, né? Essa palavra é muito forte e ela diz dessa vontade da gente sumir, né? De ir para um outro lugar. Na verdade, quando eu compus Teletransportar, ela tem dois significados. Esse primeiro, que é de sublimar, de ter uma experiência divina, ou de você conseguir levar seu intelecto e a sua alma para um outro lugar. Mas ela fala também de enquanto que eu gostaria que o raio laser viesse na cesta básica, infelizmente a gente está tendo que voltar a discutir noções muito básicas de respeito à humanidade. Assim. Enquanto a tecnologia está super avançada, a gente infelizmente está tendo que voltar a quase falar que não pode bater no coleguinha, sabe? Tipo, a falar sobre coisas muito, muito primárias, assim, de que o papo já devia estar em outro lugar. Então, assim, Teletransportar fala dessas duas situações, assim, desse poder que a gente tem de nos conduzir para um outro lugar, e que a música faz isso muito bem, né? Faz. A música, também, o cinema também, né? Sim, enfim, o cinema te leva... As artes, né? As artes em geral. E é aquela contradição, ao mesmo tempo que as pessoas estão aqui confinadas e tal, estão consumindo, né? Confinadas e com dificuldades também, né? Estão consumindo a cultura, a música, cinema, tudo de forma... Né? Até é uma alternativa, né? O cara tem que estar em casa. O que seria dessa quarentena sem as artes, né? Sem ficou claro a importância das artes aí também. Importante dos livros, né? Pois é. Lindamente estão aí atrás, os filmes, os discos. Tem que ter tudo isso aí. E, ao mesmo tempo, a gente fica assim, porque o governo despreza, né? O nosso governo atual, do inominável aí, ele despreza a área de cultura e tal. E, ao contrário, a resposta de todos os artistas tem sido muito positiva, muito firme, né? E isso tem sido emocionante mesmo. Né? Enquanto os recursos são cada vez menores, os artistas todos estão unidos, solidários, né? Nesse momento. Então, é uma coisa muito bacana. Agora, e pessoalmente, como é que foi? Como é que você lidou? Tem família ainda em Minas? Como é que é a história aí?
familiar? Eu tô em São Paulo. Pessoalmente foi muito confuso, como eu acho que foi para todo mundo, Todo né? mundo, né? Claro. Eu moro em São Paulo hoje e a minha família toda está em Minas, em São João Nepomuceno, uma cidade bem pequenininha na Zona da Mata. Graças a Deus, lá a Covid chegou bem branda, assim. É uma cidade muito pequena e eu acho que isso é um reflexo também, né? Dessa loucura que a gente vive nas cidades grandes, nas grandes densidades populacionais, né? E eu acho que lá, por ser uma cidade pequena, as coisas foram mais tranquilas. E isso me deu uma paz, assim, em relação aos meus pais, porque meu pai, principalmente, é um super grupo de risco, assim, com problema cardíaco e mil outras coisas. Mas eu fiquei muito tempo sem ver eles, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses. E aí, algum tempo atrás, eu resolvi ir para Minas. A gente está fazendo uma quarentena super rigorosa por aqui. Então, eu resolvi tentar encontrar com eles, porque estava sentindo muita falta. Eu tô com uma sobrinha pequenininha lá. E aí a gente foi. Ficamos uns dias meu pai tem um sítiozinho, a gente ficou uns dias no sítio ainda para guardar os devidos cuidados e depois a gente se encontrou e foi muito bonito, assim, foi muito importante para mim ficar com eles um pouco. Mas já estou morrendo de saudade, isso já tem um tempo. Mas você está morando em São Paulo já há um tempo também, né, Rafa? Eu já Tem moro em São Paulo, já moro em São Paulo tem 5 anos. 5 anos, né? 5 anos. Passa Quando muito você esteve com a rápido, né? gente na Hora do Rango, você estava lançando Fronteira, né, que era o terceiro disco seu, né? Foi Exatamente. há 2 anos, né, que você já Há estava, você 2 estava falando que anos. estava, né, ainda se organizando aqui em São Paulo, né, na época. E agora já estou super estabelecido. O Fronteira, eu vim para gravar o Fronteira, vim para lançar um disco anterior que era um duo de pianos com Túlio Mourão, Uhum. que foi super bonito, assim. A gente fez alguns lançamentos aqui em São Paulo e aí eu vim nessa época e já para gravar o Fronteira e aí comecei a me estabelecer. Hoje já estou em casa, assim, Uhum. tanto amando São Paulo quanto da rede, assim, de amigos e estabelecido pessoalmente, assim. Então, já que a gente vai fazer um intervalinho agora e a gente citou Fronteira, vamos ouvir Fronteira, certo? Que é do Vou ver terceiro Fronteira. disco seu, terceiro disco. A gente vai ouvir o Sim, Fronteira e depois, é claro, tem faixas do novo disco, do Teletransportar, a gente vai ouvir todas as faixas. ótimo. Mas a gente, já que se referiu ao Fronteira, a gente falou um pouquinho da família e tudo mais, vamos ouvir. Sim, Essa sim, música, fala um vamos. pouquinho dessa música. É sua, Renato da Lapa e Da Vinícius Lapa, Steinbach. Steinbach, isso. Steinbach. Essa música fala muito das minhas raízes de Minas Gerais, assim. Tem uma frase que eu sempre me lembro quando eu canto e quando eu compus essa música, é nunca perca seu ponto de partida, que é é uma frase da Santa Clara, assim, que sempre me vem isso. E quando eu estava gravando o Fronteira, eu tinha acabado de chegar em São Paulo e eu estava sentindo essa loucura da cidade grande, assim, e o coração louco para voltar para casa, essa sensação de distopia, assim, de não entender muito bem o lugar dentro de São Paulo, assim, e eu fiz um pouco sofrendo de saudade, e é isso, assim, eu compus Fronteira com essa sensação de nunca perca de vista seu ponto de partida. Legal essa frase. Vou guardar essa aqui, vou usar também depois. Roda, roda então Fronteira, que tem tudo a ver com o que nós conversamos agora, né? Sim, Família, sim, tem tudo a ver. super, Vou rodar então. super. Roda! Uhul! Areia, beira, mar. Desejo ir
ir além, romper fronteira onde olhos marejados me levam a outra direção, que me viu nascer, terra que é meu chão, onde eu finco o pé pro interior. Vida que eu não vou mais viver. Subir barreira onde as mãos calejadas me prendem à mesma condição, que me vê morrer, mar que não é meu, onde não dá pé, vento litoral. Que eu não vou mais viver. Que eu não vou mais viver, mar que não é meu, onde não dá pé. Estamos de volta aqui com o Rafa Castro. O Rafa Castro está falando do teletransportar, está falando um pouquinho da sua história, né? Como está lidando com esse momento maluco aí dessa pandemia. Lançou o disco em plena situação. Como chama? Como pode chamar essa situação? Uma situação. Caos. Eu estava procurando uma palavra mais. Nessa situação de caos, nessa situação de pandemia, é um caos. Quer dizer, procurar uma palavra mais branda, mas é caótica mesmo a situação. É caótica. E ela mexeu com todo mundo ao mesmo tempo e tudo mais, no mundo todo, né? Era uma coisa que não dava nem para prever. Você pega um filme de ficção, vamos bolar, um vírus que vai atacar tudo. Você fala, isso está exagerado, isso é ficção científica e tal, né?
Nunca tá rolando vai acontecer e tá comigo. rolando, né? Tá rolando. E aí a vida continua, tem que trabalhar, né, Rafa? Agora, e como é que você Sim. está se virando sem os shows? Você já está fazendo lives? O que você está procurando? Quais são as alternativas aí que você está inventando aí? Porque também a palavra reinventar, ressignificar, reestruturar, Sim. todo mundo está falando porque é o caso. É o caso. Eu tô fazendo a distribuição desse disco, assim, dando as entrevistas, fazendo tudo que é necessário para esse disco chegar a mais pessoas. Então, tenho trabalhado bastante nisso, assim, nessa difusão. E tenho feito lives, participado de festivais. Ontem mesmo eu fiz uma live no Museu da Casa Brasileira. Foi a primeira live que eu fiz fora de casa. As outras lives, todas as equipes vinham até aqui, gravavam. Essa foi a primeira live que eu fiz Você fora de foi até casa. lá, até o museu? E Fui até o museu e fiz o show dentro do acervo deles, que é muito bonito. E é isso, assim, estou tentando e estou produzindo bastante material para a internet, fazendo conexões com artistas que eu admiro, assim, cantando, fazendo esses encontros virtuais. Por enquanto está sendo isso, assim, trabalhando bastante as redes e fazendo shows online. A princípio é o que eu tenho feito, mas estou com uma agora o saudade show danada online de cantar. não dá receita, né, Rafa? Como é que é isso? Vou falar aqui Então, entre nós isso aqui. Tá tudo entre ótimo e nós. tal. Tá tudo ótimo e tal, mas e como é que faz, né? Exatamente, isso é uma coisa complicadíssima, né? Porque a nossa cena foi a primeira a parar, né? Não. Vai ser a última a voltar. E E como vai pensar, voltar não sabemos, né? Porque vocês estão não essa sabemos não sabemos, não é que é a última que vai voltar e quando voltar como vai ser, né? Porque a gente não como vai sabe. ser, e não sabemos como vai ser e quando vai ser, né? Porque isso, é, esse limite foi cada vez aumentando mais, né? A princípio ia ser uma quarentena de 2 meses e de repente a gente está dentro de um limbo, assim, né? Com perspectiva sem a vacina, só o ano que vem, sabe lá quando, né? Sim, sim. Lá para o meio do ano que vem. Essa coisa das lives é uma situação que eu tenho discutido com alguns programadores e discutido com alguns festivais, algumas casas que têm me procurado, assim. Porque é preciso pensar em situações financeiras dentro dessa nossa cena, assim. E para mim foi de alguma maneira positiva porque eu fiz algumas lives pagas e que isso gerou uma receita para mim, foi interessante para eu me manter esses tempos. Alguns shows que eu já estava agendado de lançamento, como o Itaú Cultural e outros shows, eles acertaram o show, me pagaram com eu devendo um show assim que essa Como situação, se fosse um crédito, antecipando um como se fosse um crédito. crédito. Ah, Isso eu entendi. achei isso muito Legal, legal. interessante, assim, uma maneira de fortalecer a rede, mas ainda é muito precário, assim, ainda são poucos as estruturas. Tem o Sesc que está fazendo as lives pagas, mas eu fiz uma pela Natura Musical, esse do Itaú Cultural, então assim, e fiz alguns festivais. E os São festivais estão poucos rolando ainda. como, Rafa? Como é que tá? Quer dizer, você Os festivais toca. eu fiz alguns festivais. Fiz alguns festivais que eu era contratado para fazer dentro da minha plataforma do Instagram ou do Facebook. Uhum. Outros eu fiz dentro da plataforma do próprio festival. E aí é variado, assim. Mas, enfim, eu acho que precisa ser discutido porque a verba ainda é muito curta, né? É verdade. É pouca grana que está rolando dentro Você dessas. falou dessa experiência que você fez no Museu da Casa Brasileira, né? Lá na Faria Lima. Sim, sim, E sim. a Casa de Francisca está fazendo também uns eventos fechados, né? Que tem as Sim, câmeras lá, o protocolo, tudo direitinho, tal, sem ninguém, né? E aí e eles transmitem e ali você tem
portanto, uma forma de contribuir para você assistir o show. Você entra num código, eu fiz isso em vários shows aí de amigos, né? Tem que ajudar todo mundo. Sim, claro. Tem que colaborar. Então, teve shows aí, assisti da Tulipa, do Renato Braz e tudo mais. Aí você entra ali no link, contribui, né? Você paga um ingresso que você puder pagar, não tem um valor fixo. Aí você assiste o evento até o fim e tal. É uma fórmula ainda, né? Ainda tá sendo testada, né? Porque não vai dar para... O show você tem lá, quando você vai no Sesc, você tem o cachê do Sesc, né? Que já garante, tem a estrutura do teatro e tal. Então, é uma coisa que o artista vem preocupado em fazer um bom espetáculo, ter uns arranjos legais, os músicos ensaiados e tal, mas a estrutura está lá pronta. Agora fica complicado, porque as casas têm que preparar uma estrutura especial e não tem ninguém. Quer dizer, o ingresso, o sujeito vai lá e compra antecipadamente, né? Até os ingressos do Sesc são mais baratos, mas porque também eles garantem o cachê do músico, né? Então, eu estou falando as várias fórmulas, né, de shows que podem ser feitas, e essa ainda está sendo experimentada, né? E não dá para gerar o recurso que vocês tinham. Chegar no teatro, você combinava com uma casa, tal, meio a meio, sei lá, né? Qualquer coisa nesse sentido, né? Você tinha condição de... eu vi. Agora você vai se ajeitando aí. Enquanto isso. São várias experiências, né, Rafa? Experiências de ao vivo que tem que ser feitas e as casas têm que se virar também, né? É o jeito. E você tem acompanhado alguém que está fazendo experiência lá fora, que já está na segunda fase? Se bem que essa segunda fase na Europa ainda tem chamado segunda onda, então o pessoal está preocupado ainda, né? Eu soube de alguns espetáculos ao ar livre. Você tem informação de alguma coisa nesse sentido, Rafa? Você já viu aí fora? Fora que eu digo na Europa, principalmente, que estão fazendo algum espetáculo já depois dessa primeira fase, né? Depois do lockdown, né? Nós nem fizemos o lockdown direito aqui, como é que vamos fazer, né? o ao ar livre, né? Mas, enfim, tem visto algumas experiências. O que você tem acompanhado? Atenção, Rafa Castro. Voltou. Agora é só fazer horizontal agora. Voltou, tá tudo certo agora. Boa. Então, Rafa, esse é um dos problemas da... Nós temos que aprender a lidar com isso. Eu estava te perguntando, porque eu tenho acompanhado alguma coisa que está sendo feito principalmente na Europa, né? Na segunda fase, preocupados aí com a possibilidade da segunda onda também, né? Como estão dizendo. Mas tem alguns espetáculos ao ar livre. Você tem ouvido algum amigo seu lá de fora que está fazendo esse tipo de experiência? Até para a gente organizar para ver o que vai ser feito mais para frente. Né? Eu tenho muitos amigos em Portugal e eu tenho visto que eles têm voltado a fazer apresentações, tanto ao ar livre e eu vi em pequenos teatros também. Só que eu acho que com menos pessoas e tal. Com distanciamento e tal, né? Com distanciamento, Mas me parece que as coisas por lá estão voltando. Falam dessa segunda onda, na verdade eu não sei o quão isso está afetando uma nova parada, um novo lockdown, assim, mas a princípio os amigos estão voltando. Inclusive ontem alguns fizeram show lá. Em teatro mesmo, que você ficou sabendo, e ao ar livre também? Ontem rolou um show em teatro, ao ar livre, e numa casa de show que eu até já toquei lá, que é o Espaço Espelho d'Água, que é um espaço que tem um pequeno teatro com restaurante, assim, uma coisa multidisciplinar, assim, que é muito legal, e teve show lá também. Então, assim, me parece que as coisas estão voltando. Mas lá eles cumpriram, fizeram bem todas as etapas, né? Aqui está uma confusão que a gente não sabe muito bem quando começou, se começou e quando vai acabar, né? E essas experiências de driving aí, o que você tem a dizer? Eu nunca fui e eu não sei, assim. Estou perguntando se você faria um show no drive. Eu faria um show.
Eu faria, acho que faria, mas o que eu tenho visto dessas experiências de drive são artistas grandes, assim, com uma capacidade de fazer coisas muito maiores, assim. Eu tenho visto eu vi pouca coisa pequena desse formato, assim. Não sei, mas tô aberto, tô doido para cantar, doido para voltar. Saber as condições, né? Porque você também se preocupar, porque você tem uma responsabilidade, né? As pessoas Claro. vai fazer o show de qualquer jeito, né? Mas o pessoal está todo aflito, né? Tanto tempo parado que topa várias alternativas, mas enfim, Exatamente. para ver se corre risco essa preocupação. Vamos ouvir uma música agora do disco novo? O que vai ser agora? Que a gente pode ouvir? O que pode ser? O que você sugere? Pode ser Numa Esquina Qualquer. Numa Esquina Qualquer, legal. Fala um pouquinho dessa música. Essa é uma música parceria com o Renato da Lapa também, que é o parceiro do Fronteira, e com o Dudu Costa. E essa é uma gravação que eu fiz de uma session sobre o disco Teletransportar, em que eu canto e toco algumas músicas. Essas músicas estão disponíveis no YouTube, no meu canal, e foi como uma live, session, assim, de eu tocando e cantando solo e falando um pouco dessas canções desse último disco, Teletransportar. E Numa Esquina Qualquer é uma música que fala do encontro, dos encontros pessoais que estão faltando nesses nossos dias, né? Tudo a ver com o que nós estamos falando aqui também. Exatamente. Tudo tem a ver, né? Não tem jeito. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Então, roda. Esse disco é impressionante que ele conversa muito com esse momento, assim. Eu acho que eu não, de longe, estava prevendo algo ou tinha alguma premonição, mas o caminhar que a gente estava fazendo era muito claro que alguma coisa planetária ia acontecer, porque assim, a gente precisa muito rever a nossa maneira de viver nesse planeta. Então, assim, esse disco fala muito sobre isso e por isso eu acho que ele se encaixa tão bem nesse momento. Roda! Saberei te dizer tudo em mim a fugir, nova peça em cartaz. Era de se esperar, tanto fiz, viajei. Veja só no que dá procurar. Não tem problema se for história de amor. Ok, eu sei. Se eu me perder, encontro você por aí num café com pitadas de aventura. Se não der, já comprei minha nova armadura. Saberei te dizer tudo em mim a fugir, nova peça em cartaz. Era de se esperar, tanto fiz, viajei. Veja só no que dá procurar. Não tem problema se for história de amor. Ok, eu sei. Se eu me perder, encontro você por aí num café com pitadas de aventura. Se não der, já comprei minha nova armadura por aí num café com pitadas de aventura. Se não der, já comprei minha nova armadura.
curar. Estamos de volta aqui com o Rafa Castro, cantor, compositor, lançando o Teletransportar, mais recente trabalho dele, o quarto trabalho dele, falando de todos esses problemas aí que a gente está sentindo hoje, né? O disco está se encaixando perfeitamente com a realidade, né? Porque às vezes o artista faz uma coisa que imagina, né? Mais imaginação, mas às vezes os temas, sim, vocês são premonitórios, vocês artistas, vocês pensam assim, de vez em quando acontece uma coisa, fala, eu já escrevi alguma coisa sobre isso, eu já cantei alguma coisa sobre isso. Faz parte da sensibilidade de vocês, artistas. É verdade, né? de ser um canal mesmo, né? De estar com as antenas ligadas e eu acho que a arte, para mim, sempre teve um papel e uma ligação com o divino, assim, uma espécie de encruzilhada, assim, de ter um canal de alguma forma aberto com o divino ou com o espiritual, mas sem perder o pé no chão, sabe? Então acho que isso faz a gente ter uma certa ligação com o que vai vir também, né? Não sei. Agora você falou no comentário seu sobre o próprio disco, né? Quando você analisa o que você fez ou conversa aqui, né, com as pessoas sobre o lançamento, você fala um pouquinho sobre texto, né? Que você se debruçou um pouquinho mais nesse trabalho sobre textos, coisa que você que é pianista, cantor e tal, vai mais para a harmonia, para a melodia, que é uma coisa natural para você como instrumentista. Mas agora você se debruçou mais sobre textos, sobre literatura. Por que foi por esse caminho aí? Tem alguma razão? Não? Tem uma razão de vivência mesmo, assim. A minha obra sempre teve muito ligada à minha biografia, assim. Sempre foi muito autobiográfico. Mas nesse momento, eu queria, dentro desse disco, falar de coisas que estavam muito ligadas a experiências pessoais muito profundas que eu tive em viagens e em aproximações com o Brasil muito profundo, assim. E eu percebi que seria difícil passar isso para algum parceiro, assim, sabe? E eu precisava contar essa história, além de melodicamente, harmonicamente, contar através das palavras mesmo, de ter a minha própria voz, assim. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada à literatura, sempre fui um apaixonado, assim, e essa necessidade de colocar para fora essas experiências me deram mais essa ferramenta, né, de escrever as letras e contar a história poeticamente também. E também porque as suas experiências é você que sentiu, né? Então fica mais fácil. Você vai contar para um amigo seu que faz a letra. Olha, foi assim, eu encontrei o cara lá na Ilha do Marajó, ele me contou uma história, o outro que é pescador, papapá. Você que vivenciou, fica mais fácil você mesmo escrever, né, sobre isso. Sim, tem parceiros que são muito experientes e são muito sensíveis em relação a isso, mas eu queria muito falar sobre esses encontros que eu tive, sobre essas experiências que eu tive, que foram muito profundas e me marcaram, me mudaram muito assim, nesses últimos tempos. Então, foi uma alternativa que eu criei e que eu fiquei feliz com o resultado. Assim. Legal. E quais são as suas referências aí na área de literatura? Você citou alguns aqui, mas eu queria ouvi-lo aí sobre isso. Sim, algumas referências que estiveram explicitamente assim nesse disco foram o Guimarães Rosa, assim, que é um mineiro que eu sou muito apaixonado, assim. E dentro desse disco eu traço alguns diálogos com A Terceira Margem do Rio, que é um conto que me marca profundamente, assim.
tem algumas músicas que eu traço um paralelo e uma reflexão, um diálogo, que é o Marajó, que é uma história de um pescador. Deixa eu falar um pouco sobre Marajó, né? Esse disco nasceu de um acordo que eu fiz com a minha companheira de vida, Lorena Dini, da gente viajar mais pelo Brasil. E foram inúmeras viagens. A primeira viagem foi para a Ilha do Marajó. E foi a primeira música que nasceu, que é essa Marajó. E lá, a gente estava numa ilha deserta, numa praia deserta, que é uma praia de rio maravilhosa, assim, e de repente chegou um pescador e começou a conversar com a gente, interessado. O que esses dois estão fazendo aqui? E a gente também super interessado na história de vida dele. E ele falou que ele passava 11 meses do ano no mar. E ele era muito bonito que ele pegou um graveto e ele começou a desenhar a rota dele assim no mar, e ele desenhou a ilha, desenhou as rotas marítimas. E foi muito bonito, assim, muito poético. E aí, depois de um tempo, eu fiz essa letra, essa melodia, essa letra, que é um mantra de um homem, da partida desse homem, da partida desse pescador. E eu traço um paralelo, de alguma maneira, com a terceira margem do rio, com o pai partindo, assim, sabe? Fazendo sua canoa e tomando o seu rumo para dentro do rio. E essa música, e também o Cristalino, que é uma música que eu fiz para o meu pai, que estava passando por dificuldades de saúde, assim. E aí eu fiz uma oração a Iara, que me atende com uma condição, assim, que era eu dar a minha vida no lugar dele. E também traço um paralelo aí com a terceira margem do rio, na hora que o filho encontra o pai e fala que tomaria a canoa, tomaria o lugar do pai, né? Enfim, o Guimarães sempre teve passeando, muito presente assim no meu imaginário. E eu acho que ele é uma grande referência de escrita e de humanidade, assim. E uma segunda figura, foram duas figuras que marcaram muito a minha escrita. A segunda foi a Adélia Prado, que é uma mineira também, poetisa de Divinópolis, que eu sou muito apaixonado e que me influencia muito assim na hora de escrever. Tá bom de referência, né? Guimarães Rosa, Adélia. E na área de música, as referências? Eu já imagino, porque você já me falou quando você esteve lançando Fronteira e mostrou para mim também algumas coisas que são a sua referência, o seu trabalho, né, de que você gosta muito, né, que foi importante para a formação da sua musical e da sua memória afetiva, né, musical também, claro. Sim. Sem dúvida os mineiros todos assim são muito importantes na minha formação musical e na minha experiência de vida, assim. Clube da Esquina e todos os componentes ali importantes, o Milton e principalmente o Beto Guedes, assim, que é uma figura que o Beto e o Lô, mas mais o Beto, assim, é uma figura que eu me encontrei muito nele, assim, tanto pelo timbre vocal, mas pelo jeito de escrever, pelo jeito de compor, assim. O Beto Guedes é uma figura que me emociona muito, assim. E eu tive uma experiência única, que foi ter um trabalho com o integrante do Clube da Esquina, que foi o Túlio Mourão, Túlio né? Mourão. Então, assim, isso foi completamente enriquecedor, assim, e eu vivi de perto, vi os acordes na mão do pianista, aprendi com ele a maneira que era tocada, enfim. Então, isso foi muito importante para mim também. Mas nesse trabalho, o Caetano é muito presente, o Gil, o Chico, todos os grandes nomes da MPB, assim.
mas também novos nomes, assim. Eu sempre falo que os meus contemporâneos me influenciam muito, assim, e trocar com eles, tá junto, tanto as pessoas que fizeram parte desse disco, como o Conrado Góes, o Igor Pimenta, o Carlito Mazzoni, Luiz Ribeiro, todas as pessoas que fizeram parte diretamente e indiretamente também, as pessoas que estão fazendo música nos dias de hoje, me inspiram muito a continuar compondo e me inspiram muito a renovar, refrescar maneiras de honrar o passado, mas sem perder de vista o futuro, sabe? Perfeitamente. Já que você falou em Beto Guedes, vamos ver você cantando Beto Guedes e Fernando Brant, O medo de amar é o medo de ser livre. Né? Já que a gente está falando sobre as referências, você falou da literatura, da música também, e o Beto Guedes especialmente, vamos ver você cantando, tocando Beto Guedes. Sim. Roda! Uhul! O medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier, livre para sempre estar onde o justo estiver. O medo de amar é o medo de ter, de a todo momento escolher com acerto e precisão a melhor direção. O sol levantou mais cedo e quis em nossa casa fechada entrar pra ficar. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Rafa Castro, cantor e compositor, falando de teletransportar. O Rafa, o teletransportar, você se inspirou no Star Trek? Né? Essa pergunta ninguém vai fazer para você, né? Nossa, ninguém me fez. Não me inspirei, mas acaba se encontrando com ele aí no caminho, né? Não é? Porque a gente se lembra do seriado, né, que o cara se teletransportava, ele apertava um botãozinho e ia para outro lugar. E fazendo uma provocação para você, se você pudesse se teletransportar, para onde você iria nesse momento? Nossa! Essa foi uma boa pergunta. Essa é para deixar o cara... Não, mas eu acho que eu iria para algum lugar que me motivou a fazer esse disco, sabe? Como eu disse, foram inúmeras viagens que me atravessaram profundamente. Eu acho que eu iria para a Floresta Nacional dos Tapajós, que foi um dos lugares que mexeu muito comigo, dentro desse que é no Pará também, dentro de uma margem do rio Tapajós, e o rio Tapajós, de uma margem a outra, tem 40 quilômetros. Então, assim, é um mar. Eu nunca tinha visto isso. E eu passei alguns dias dentro de uma comunidade na Floresta Nacional, dormindo em rede, e eu fui e conheci uma floresta primária que era... Não se sabe de quando, mas árvores gigantescas e uma mata muito densa. Então, acho que isso me fez reconectar e ter uma experiência com o divino a partir do natural, sabe? Que era uma coisa que para mim era muito distante, assim, essa sensação de unicidade, assim, com o todo e com o planeta e com a natureza. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente, dentro da cidade, vai perdendo essa ligação. Às vezes a gente tem uma experiência religiosa dentro de uma igreja, ou dentro de uma seita, ou alguma
algum viés nesse sentido e perde essa sensação de divindade da natureza, enfim, essas experiências me trouxeram novamente uma ligação. Pronto, então você ia para... Eu iria para lá, Agora, no teletransporte, você falou, tem também uma viagem espiritual, né? Basicamente, como você colocou, viagem espiritual. E se você pudesse fazer uma viagem no tempo e voltasse para o Brasil daqui a um tempo, né? Assim, você foi embora, foi lá para o interior do Brasil e tal, aí depois de muito tempo você voltou, teletransportado. Olha, eu estou fazendo um filme de ficção com você aqui. Maravilhoso. Aí a gente voltava, nós estamos voltando, né, o Rafa, estamos voltando, aí você está num Brasil, outro Brasil, que Brasil você queria, você fala, que Brasil você gostaria de estar nesse Brasil do futuro aí, nesse teletransporte que você vai fazer? Primeiro você fez uma viagem espiritual, depois uma viagem ao próprio país, né, para conhecer melhor esses rincões todos, né? E aí você volta no tempo, viaja no tempo, para frente. O que você espera que o Brasil, que hoje a gente não está encontrando, né? Que a gente está com tanta dificuldade, o que você espera encontrar mais para frente? Então, uma visão futurista. Claro, não, eu acho incrível. O que eu espero encontrar, talvez, enfim, talvez eu não encontre. Mas é triste, mas assim, eu acho que a gente precisa mudar muito a nossa maneira de viver aqui para construir alguma coisa para frente. Mas eu espero um mundo um pouco mais fraterno, assim, e uma ligação das pessoas com uma reconexão das pessoas com a natureza, uma maneira de viver um pouco mais lenta, mais devagar, mais respeitosa entre as pessoas, entre as relações. E eu gostaria muito, e isso para mim hoje é muito triste, e eu vejo com dificuldade uma possibilidade política assim, integrativa, progressista, que eu gostaria muito de ver assim. Hoje eu vejo um cenário de um Brasil, por conta da política, completamente rachado, dividido, e isso é muito triste, assim, porque o povo brasileiro é um povo muito rico, muito bonito, e essa cisão faz muito mal, assim, para as relações e até para um pensamento de futuro, um pensamento construtivo, assim. Eu gostaria de ver um país mais unido em prol de benefícios do povo e não benefícios de quem está no poder, sabe? Acho que o poder tem rachado e causado coisas muito negativas assim para o nosso povo, assim. Não sei se eu viajei muito, mas... Não, nós estamos viajando juntos aqui. É isso. Né? Eu espero no teletransportar do futuro que o inominável não esteja mais nele, lá no poder. Sim, essa é a minha viagem aqui. Sim, mas vamos voltar a falar do disco, né? Que a gente já fez uma brincadeira aqui, né? Do teletransportar. Vamos ouvir mais uma faixa do disco. O que a gente pode ouvir agora? O Cheiro do Mar, né? Cheiro de Mar. Cheiro de Mar. Que é o clipe, exatamente. É um clipe, uma música. É o primeiro single que eu lancei. Eu lancei o single 15 dias antes de lançar o disco. E lancei junto com um clipe que é dirigido pela Lorena Dini, que é uma fotógrafa, artista maravilhosa que eu admiro muito, que é minha companheira também. E é uma música, parceria minha com o Mihai. E é engraçado que é uma música, acho que é a única música que eu fiz com um parceiro ao vivo, assim, porque eu tenho uma maneira de compor muito solitária, assim, eu sou muito crítico com a minha construção, e numa determinada tarde eu estava na casa do Rafa Serbi, que é das Bahias. Hoje eu acho que é só Bahias, né? Bahias é a cozinha mineira.
E aí o Mihai me falou, vamos compor uma música agora? Eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Só que eu estava tão imerso dentro dessa temática do disco, e aí a gente já conseguiu escrever, compor e escrever junto. E nasceu o Cheiro de Mar. E mar também é um relaxo, um relaxamento que você faz. Né? É um relaxamento, exatamente. É uma coisa, você olha o mar ali no fundo. As águas estão muito presentes nesse disco também. Eu acho que como transformação, como deságue, como purificação que eu passei nesses tempos, eu acho que as águas sempre estão voltando na temática das músicas. Então, Cheiro de Mar é sobre isso também. Roda o Cheiro de Mar, roda! Uhul. Maresia que corrói, sol que envelhece a pele da pétala, e respirar que a saudade vai passar. Sal que enferruja a pele da pele na lágrima, e a areia escamar tudo aquilo que restou, e no fundo forjar uma pérola no peito e fazer valer todo o tempo que escorreu nas mãos, e no sopro do vento me olhar. Cheiro de mar, maresia que corrói, sol que envelhece a pele da pétala, e respirar que a saudade vai passar. Sal que enferruja a pele da pele na lágrima, e a areia escamar tudo aquilo que restou, e no fundo forjar uma pérola no peito e fazer valer todo o tempo que escorreu nas mãos, e no sopro do vento me olhar. E a areia escamar tudo aquilo que restou, e no fundo forjar uma pérola no peito e fazer valer todo o tempo que escorreu nas mãos, e no sopro do vento me olhar. Estamos de volta aqui com o Rafa Castro, a gente está falando do disco Teletransportar. Você vai lançar esse disco em físico também ou você já desistiu dessas coisas antigas? Não, eu sou antigo ainda.
Eu pretendo lançar ele físico. Eu queria lançar vinil, mas ainda é uma coisa que eu preciso pensar, assim. Mas o CD eu vou lançar porque eu gosto da materialidade, assim, apesar das pessoas estarem cada vez mais ouvindo menos disco, eu ainda sou a pessoa que escuto, paro para ouvir, gosto de ver o encarte e como construção artística, eu sempre fui uma pessoa que gostei de contar história, desde das músicas, dos arranjos, das letras, quanto da parte gráfica também. Então, para mim, é parte da construção imagética e de contação de história ter também o encarte com as letras ali, com as fotos e com essa configuração estética complementar, assim. Se Então, pudesse, você faria um livro CD, né? O livro CD porque eu estou sentindo, Rafa, isso a gente acompanha já nesses 4 anos, mais de 4 anos do Hora do Rango, agora na quarentena, né? Conversando com vocês, que o pessoal, eu brinco sempre que eu chego lá e falo, cadê o CD físico, né? Cadê o vinil? Cadê? Os caras começam, a molecada tal, novidade, falam, Colibri, você está de brincadeira, isso não existe mais, tá tudo na internet. Então eu falei, é legal, mas tem a coisa do livro ainda. Enfim, né? Eu não consigo ler livro na internet. Se eu não tiver um eu papel também na tenho minha uma certa mão, dificuldade. eu não consigo. É uma dificuldade minha. Eu não consigo ver filme no computador, no celular. Eu tenho eu sou virginiano, assim, então eu tenho uma metodologia para fazer as coisas. E disco também eu tenho isso. E muita gente me fala que fazer disco tem que agora o lance é single, só single. Para mim isso também não faz. Eu entendo que é um caminho que tá se fazendo agora, mas para mim faz muito sentido fazer um disco inteiro e com início, meio e fim, contando uma história, amarrando. Eu ainda sou dessa filosofia. Então é isso, fazer disco ainda para mim é importante enquanto contador de histórias, e eu acho que as pessoas entendem e consomem ainda isso, sabe? O problema é só que as mídias sociais, elas impõem que você esteja no Spotify, você esteja no Deezer, nessas plataformas, que você pode estar, mas aí acham que isso aí já está resolvido o problema, né? Eu vejo até com dificuldade a receita nessas plataformas, né? Porque eu já fiz uma vez um estudo aqui na rádio com os músicos e tal, eles não é uma fonte de receita tão grande, porque é 0,00 qualquer coisa que se recebe, só se você for, né, o que vende muito internacionalmente e tal, aí sim o valor é grande, mas para um artista que vai lançar um disco, isso não é. O CD ainda dá para vender no show, né? Só que não tem mais show. Esse que não tem mais show. Eu estou esperando um pouco para fazer o disco por conta disso, para ele sair mais ou menos na época que as coisas voltarem para ser uma novidade para se vender também. E não tem nem loja, né? Também, né? Também tem isso. Então, mas eu acho que tem ainda um público ávido para consumir uma coisa mais completa, né? Sim, eu acho que é preciso se discutir a maneira de arrecadação. Eu acho que isso é uma pauta importantíssima e que precisa ser lutada. Mas eu não sou contra as redes e contra as plataformas de streaming. Assim, eu acho que elas permitem acessos interessantes. Claro. Assim, eu acho que isso é positivo. Você conseguir conectar com, né, sei lá, esse meu disco já tem. Hoje à noite eu vou dar uma entrevista para uma rádio japonesa, assim. Então, assim, possibilita interações interplanetárias, né? Então, não, muito legal isso. Tem esse lado, né? Que eu estou falando muito isso também, porque a dependência, né, dessas plataformas. Aí o artista se obriga a estar nessas plataformas, natural, para ele poder estar, né,
A gente mesmo aqui na rádio, nós estamos na rádio, estamos na FM, mas nós estamos também no YouTube. Temos que estar no YouTube para as pessoas também verem o trabalho, o clipe do Rafa e tudo mais, né? E hoje você tem que lançar o disco pensando no visual também, não pode esquecer de ter um clipe, de ter faz parte de... Eu acho que, sim, é um dilema. Eu sou relutante assim, com várias coisas e tenho muita dificuldade de me permitir algumas coisas, mas é preciso fazer um balanço também. Eu acho que a gente precisa pensar nas mídias e na rede, mas não se conduzir a fazer coisas somente por conta das redes, porque eu vejo muita gente fazendo isso e se acaba mudando o paradigma. Você fica refém e você muda o paradigma, você muda o seu jeito de olhar para as coisas. Eu acho isso complicado, assim. Mas eu acho ainda insubstituível a sua experiência de vida, que você vai lá, vê o que está acontecendo no seu país, volta, escreve a canção, conta a história. Isso aí continua. O livro, a música, isso não vai ter. Acho que não tem substituição, não tem. A gente está falando isso porque agora está todo mundo falando do dilema das redes, né? Que é o famoso documentário lá da Netflix que todo mundo está comentando em função dessa coisa de estar refém das mídias sociais, né? E ele faz um alerta importante também e leva a uma reflexão. E para a música é a mesma coisa, que a música ela sempre esteve do lado da tecnologia, né? Então, você lembra nós temos em MP3 uma música em compressão, você teve o vinil, depois teve o cassete, que já permitia as pessoas gravarem, né? De outros lugares, depois você teve o CD, né? Agora tem um vinil com mais qualidade, e agora é tudo digital, é tudo na rede, com MP3 e outras extensões, né, de música com qualidade boa para você poder ouvir, enfim. E a música está sempre atenta à tecnologia, mas precisa ver se ela não fica também refém da tecnologia. A produção, o dilema das redes é isso. É um dilema porque é um questionamento feito de uma própria rede também, dentro de uma própria rede. É uma ironia, né? Uma ironia. É uma ironia, porque mas a gente tem que ficar atento. Eu acho que a gente tem que ficar atento para não ficar, né, só pensando que eles determinam o que você vai fazer. Começa a manipulação, né? Principalmente a manipulação. E as pessoas fazem tudo em função de que tem que estar na rede, que tem que estar não sei o que. Então, enfim. A rádio está se transformando também, né? Porque ela tem que estar conversando com as outras mídias, mas não pode deixar de tocar música brasileira, né? Sim, não pode deixar de falar dos lançamentos, de mostrar o Brasil, sabe? Isso não pode deixar de fazer. Né? Nunca perca de vista seu ponto de partida. Acho que ótima essa frase. É isso, assim, a gente não pode perder as nossas origens, aquilo que o nosso propósito, né? Pois é. Porque aquilo que a gente tem de mais precioso não pode deixar de ser escutado. Agora, Rafa, antes da gente ouvir a última, que é o Teletransportar, naturalmente, a música, aliás, você fez 1 e 2, né? Tem parte 1 e parte 2. Depois você conta isso. Mas eu queria saber se você tem acompanhado algumas ações sociais nesse momento difícil que a gente falou no começo do programa, que estão ajudando os músicos, a turma da graxa, a turma que está sofrendo muito porque não tem como sobreviver. Agora está rolando algum tipo de evento onde eles podem preparar o lugar, né, com os protocolos necessários e tal, mas ainda muita gente passando necessidade, principalmente essa turma na cadeia de trabalhadores em torno da música, do espetáculo. E aí eu falo, podemos abrir para o teatro, óbvio, cinema, enfim, todo mundo que trabalha nessa área. Você pode fazer uma live no piano, você se vira lá, mas o cara do som, e aí como é que ele faz? O cara da luz, e enfim, né? E toda a turma. A produção, não é? Você tem visto alguma ação que você fala, vale a pena a gente destacar aqui, até divulgar aqui na rádio, no YouTube, você fala, trabalho bem feito, merece destaque, alguma coisa nesse sentido? Deixa eu pensar. Eu vi algumas ações, mas eu não sei se te destacar alguma específica. Eu vi ações
pressionar o governo para o auxílio emergencial para as artes ser disponibilizado, e parece que está começando a ser disponibilizado. Agora, da Lei Aldir Blanc, só agora que a coisa está saindo. Essa é uma coisa que eu vejo de alguma maneira positiva e que agora está começando, mas tem muita gente falando que tem muitas dificuldades burocráticas. Eu ainda tem, isso mesmo. Então, eu acho que é tentar esclarecer essas formas burocráticas e tentar, de alguma maneira, ajudar essas pessoas a terem esse contato e esse auxílio, mas eu não sei mesmo. E os editais da iniciativa privada aí que tem sido lançados aí para os artistas e para os técnicos? Isso tem bastante edital rolando. Eu acho que o Natura Musical fechou um edital agora. O Itaú Cultural tem lançado editais de fomento tanto à arte quanto de estrutura também. Então, acho que vale ficar ligado. O SESC também, né? O SESC tem um nacional também. Independente das unidades de São Paulo, para quem está nos vendo fora de São Paulo, também tem um trabalho bacana, né? A União dos Compositores fez o trabalho aí também de apoio, né? Não sei se você chegou a receber o contato. Sim. São essas de iniciativa privada que as pessoas estão solidárias. Então, um auxílio, né, para ajudar os artistas. Né? Tenho visto também ações dos próprios músicos, né? Em lives para ajudar a turma da graxa. Sim, isso eu vi também. Alguns festivais. Eu vi um festival no Rio, eu acho que os artistas estavam fazendo os shows para a turma da graxa, assim, que eu acho super importante. Mas é preciso criar coisas mais substanciais, né? Porque a coisa está seguindo, né? Como você falou, no começo imaginavam uns 2 meses, 3 meses, né? E agora está seguindo. O ano que vem, ainda eu acho que vamos estar nessa ainda, pelo jeito. Né? É duro falar assim, porque deixa. É duro. Mas dá uma balançada, né? Mas porque vacina não temos ainda, então isso tem que aguardar mesmo. Muita paciência e continuar trabalhando, né, Rafa? É isso que você está fazendo. Lançar o trabalho, continuar compondo. Você tem feito alguma música específica? Você falou que tem a ver com esse momento, né? Com tudo que você já tem feito. Mas com relação à pandemia, você tem feito alguma coisa agora, assim, falando, tô me sentindo muito isolado, vou escrever uma música nesse sentido, ou não? Então, é engraçado, porque eu tenho um movimento que acontece comigo pós-disco. Eu tento me resguardar um pouco de parar de compor e dar uma esvaziada na cabeça para conseguir curtir o momento de lançamento do disco, de ouvir essas músicas como não só como quem fez, mas como uma pessoa que está recebendo, sabe? Esse trabalho. E eu fiz esse movimento no início da pandemia, que foi quando eu lancei o disco. E com o passar do tempo, eu fui me fechando. Foi engraçado. Muita gente teve como companheira a composição, assim, para falar um pouco desse momento. Eu comecei a ficar cada vez mais... eu tava com muita vontade de não falar, de não cantar. Estava numa situação de fechamento, de receber, assim, de ouvir e de ficar mais em silêncio. Isso durante... Mais reflexivo, né, do que ativo. Exatamente. Mais reflexivo e tentar entender e tentar, sei lá, trabalhar coisas internas, assim. E agora, de pouco tempo para cá, eu voltei a compor. Eu até estava achando que eu nunca mais ia conseguir compor. E tem a ver com esse momento também, nas letras? Tem a ver. Não, eu não fiz nada que fosse completamente direto, assim, mas uma das músicas que eu fiz fala sobre o tempo e suas dobras, assim,
e fala dessa viagem que você me falou, assim, de você ir para outro lugar e voltar, só que é como se eu conseguisse me encontrar hoje e me ver em outra esfera do tempo, assim. É uma viagem. Dobras do tempo, pode chamar. Dobras do tempo, o tempo e suas dobras. E já tem a letra, tudo? Você já está falando a letra aí para mim, não? Já tem a letra. Deixa eu ver se eu lembro um pedaço da letra. Tempo, força sobre a alma. Ai, como é? Eu sou ruim de cabeça, eu tô sem meu caderninho aqui. Caderninho Mas sumiu. enfim, o meu caderninho sumiu. Só as lembranças, o início é só as lembranças vêm me visitar. Isso eu acho que é uma frase forte que fala isso, assim, esse momento que a gente não está conseguindo encontrar ninguém, só as lembranças têm me visitado, tanto em sonhos quanto em... Legal. Só as lembranças vêm me visitar. É o início. Junta essa com a Santa Clara e mais a Adélia Prado e Guimarães Rosa, tá tudo bem? Já está em outro disco de novo. Né? E as viagens, novas viagens que virão, né? Agora, eu vou aproveitar essa reta final, Rafa, para você falar um pouquinho da turma toda que trabalhou com você nesse disco e também anunciar onde a gente pode encontrar. Sei que já está nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, essas outras todas estão aí, né? E como você tem o seu site, o rafacastro.com.br, é isso? O que mais? Você está no Facebook, essas coisas todas? Facebook, YouTube, Instagram, Rafa Castro Oficial é a base para você achar tudo, assim. E aí tem o site que eu disponibilizei as músicas para download, para quem quiser. Mas vale ouvir nas plataformas porque ajuda um dinheirinho. A manter a rede, um dinheirinho. Falando sinceramente. Sim, mas a conexão também, porque você baixa a música, você vai ouvir e ali na plataforma você está gerando dinheiro e gerando conexão também, né? Beleza, claro. E vamos falar então da turma toda. Você fez os arranjos, voz, piano, Fender Rhodes, aquele lindo. Fender Rhodes. Bacana. Nosso querido Igor Pimenta, que está lançando um disco também, que a gente vai falar com ele. Fez alguns arranjos, baixo elétrico, né? O que mais que o Igor fez? Ele tocou só baixo elétrico nesse disco. Ele é um super baixista acústico também, mas nesse disco ele tocou baixo elétrico, porque tem uma sonoridade que eu queria trazer dos anos 70, de música brasileira, assim. E aí, por isso, eu usei praticamente pianos elétricos. O Igor tocou baixo elétrico e fez a produção junto comigo, assim. Legal. E tem uma música que é parceria com ele, que ele fez arranjo. Ele foi meu braço direito, assim, para organização e condução, tanto pré-estúdio quanto na hora do vamos ver do estúdio, assim, um segundo ouvido. Que é sempre importante ter, né, Rafa? Porque você está fazendo o trabalho, aí você acha, pô, aqui achei legal e tal. O cara fala, podia dar uma ajeitada ali, aqui. É bom ter. E a mesma coisa acontece no texto, no rádio, alguém vê, professor, olha, você podia ter feito assim, você podia ter feito assado, ou corrigir o texto. Né? Sim, E alguém amigo que vai te ajudar também, né? Meu super companheiro. Isso. Quem mais tem? O Conrado Góes na guitarra e violão, é isso? Exatamente. O Conrado Góes na guitarra e violão, que tocou lindamente, costurou, assim, quebrou tudo. Todos eles, o Igor, o Conrado Góes e o Carlito Mazzoni na bateria. Que é um cara fantástico também. E esses caras me deram um presente que era um sonho que eu tinha, que era ensaiar bastante antes de entrar no estúdio. Porque não, assim, existem várias formas de se gravar, mas tem muita gente que vai para o estúdio para as coisas nascerem ali, ou alguém faz os arranjos e as coisas são só executadas. Enfim, eu queria muito ensaiar, fazer uma bateria de ensaios e ter tempo para ouvir o que as músicas tinham a dizer, os arranjos que iam surgindo com o próprio tocar, sabe? E
E esses caras me deram esse presente, que foi ensaiar bastante e para a gente conseguir tocar ao vivo no estúdio, gravar ao vivo, tudo valendo, para ter essa força e essa coisa quente do que é estar junto com o seu companheiro ali tocando. Legal. Outra coisa dos velhos tempos que você está resgatando também. Isso aí o pessoal fazia nos velhos tempos. Ensaiava tudo, depois ia fazer ao vivo, que é mais legal. Você tem... Eu acho que você é de outro tempo, Rafa, estou sentindo assim. Fazendo uma viagem do teletransporte, você acho que é de outra época. Que você está aqui, mas você era de outra época, né? Pode ser que eu fui teletransportado para esse tempo para fazer esse disco. E não estou sabendo, né? Pode ser, tudo é possível. Agora a gente vai ouvir o Teletransportar. Tem parte 2 e o parte 1. Esse que a gente vai ouvir do clipe é 1 ou 2? O que a gente vai ouvir para encerrar aqui? A gente vai ouvir a parte 1. Se quiser, a parte 1 e a parte 2. E a parte 2 é a continuação da música, como se fosse um grito de libertação, assim. Porque no clipe só tem a parte 1, pelo que eu vi. Entendi. É porque acho que vai passar no YouTube eu tocando e cantando ela nessa session do Teletransportar. Então é isso. Porque no disco tem a parte 1 e a parte 2, e a parte 1 é a canção, e é aquilo que eu tinha te falado lá, que enquanto eu gostaria que o raio laser viesse na cesta básica, infelizmente a gente está tendo que discutir noções básicas de respeito e humanidade. Teletransportar fala sobre isso, assim, sobre a ganância que destrói tudo, mas que a gente precisa sonhar com uma dimensão poética da vida e lutar por respeito à humanidade, e porque os ditadores morrerão. E eu acho que a gente precisa sonhar com um mundo mais fraterno. E é isso que Teletransportar fala. E a parte 2 é só um grito de libertação. Não, mas aí a gente já põe o parte 1 e o pessoal fica querendo ouvir, depois vai lá no Spotify e ouve o parte 2 também. A gente dá um gostinho só para o pessoal ver. Não é? E com essa música Teletransportar, a gente vai se teletransportar, agradecendo ao querido Rafa Castro. Aqui, um abraço virtual, que é a única coisa possível nesse momento. Aquilo que você falou no seu próximo trabalho. Né, que a gente, as lembranças, como que é? Eu gostei da frase. Só as lembranças vêm me visitar. Só as lembranças. Trazendo os rastros do que me tornei. Tá vendo? Daqui a pouco você lembra a letra toda. Tá vindo aqui. Mas só as lembranças vêm nos visitar, é perfeito também. É o sentimento do momento também. É isso. Rafa. Muito obrigado. Obrigado, querido. E até lá. Obrigado. Caminhos abertos aí para o seu programa e para a sua arte, para sua E você vida. vem aqui breve fazer o seu som aí do piano com a banda toda, eu quero ver. Tá bom, beleza. Legal. Fechadinho. Tchau. Até mais. Vamos ouvir daqui o Teletransportar. Vamos teletransportar. E agora roda. Tchau. Enquanto eu penso em teletransportar, vejo triste jornal na TV, notícias de um fogo sem cessar. Enquanto eu penso em teletransportar, escuto triste a TV. Me parece que o mundo não saiu do lugar. Pois o poder cega o óbvio de que a ganância envenena tudo e ergue muros destilando ódio, derrama sangue e miséria sempre pelo chão. Mas sonho com um mundo mais fraterno, pois sei que ditadores morrerão. Assim o arco da história nos insiste em contar que tudo vai passar. Enquanto eu penso em
teletransportar. Na TV, notícias de um fogo sem cessar. Enquanto eu penso em teletransportar, escuto triste a TV. Me parece que o mundo não saiu do lugar, pois o poder cega o óbvio de que a ganância envenena tudo e ergue muros destilando ódio, derrama sangue e miséria sempre pelo chão. Mas sonho com um mundo mais fraterno, pois sei que ditadores morrerão. Assim o arco da história nos insiste em contar que tudo vai passar. Enquanto eu penso em teletransportar, enquanto eu penso em teletransportar. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango, hoje reapresentando o trio Big Up. Fique com a gente.